um processo extremamente lento, mas a gente já consegue perceber que já há uma alteração nesse quadro, né? Tanto que, como você mesmo frisou, pesquisa mais recente revela que aquela base extremamente larga, né, ela já começa a ser ampliada para, né, um pouco mais acima da pirâmide, mas ainda deixa a desejar. Sim, a educação é uma das únicas ou a única solução para que a desigualdade social venha a acabar um dia? Olha, se não for a única, eu diria que é a principal, né? A principal ferramenta e instrumento. Tanto que também temos conhecimento que alguns países que chegaram nas profundezas da miséria, em função até das guerras, né, mundiais, eles se tornaram grandes potências, reverteram esse quadro de calamidade, de caos instituído e apostaram, né, apostaram muito na questão da educação, investiram muito na educação. A educação em alguns países, nós podemos até citar o próprio Japão, né, que conseguiu se reerguer e se constituir numa grande potência, priorizando a educação e tendo a educação como grande alavanca, né, de progresso, de desenvolvimento. E eu vejo que no Brasil também, se nós começarmos a acreditar e apostar que a educação é essa grande alavanca para desenvolvimento e ter um investimento maciço em educação, oportunizando não só o acesso, porque na verdade em termos de acesso o Brasil já avançou muito nesse sentido, principalmente na educação básica, já avançamos bastante, mas ainda temos que investir no sentido de reter essa população estudantil, evitar, inibir com a repetência, né, inibir com a exclusão do sistema de educação, do sistema de ensino, evidentemente que o quadro no país vai melhorar bastante. A educação nós reconhecemos que não faz milagre, mas sem ela nem milagre acontece. Obrigado, professora, pela entrevista. A gente do Colégio UPE muito agradece e fica com Deus. Obrigada, eu quero agradecer esse vindo aqui, né, desenvolver um trabalho que é extremamente importante. Extremamente importante se debruçar por questões que são sérias, né, que dizem respeito à realidade do país e do nosso estado e do nosso município. E se porventura vocês necessitarem, nós também estaremos à disposição para quem vai ter escola. Como um dos bairros mais populares de Cuiabá, fui ver de perto como vive a população ribeirinha do São Gonçalo Beira-Rio. Lá eu tive uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Uma senhora, Dona Antônia, que vive ali desde que nasceu e trabalha com artesanato há 45 anos, me recebendo e recebendo meu grupo com toda simpatia. Isso quer dizer que pobreza não é sinônimo de tristeza, e sim muita alegria. O povo que vive ali tem alegria, tem prazer de trabalhar nos artesanatos, que você vê aí no vídeo. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Sempre morou aqui em São Gonçalo. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. O homem é o auge da criação de Deus na terra, no entanto, vivem pior do que os animais, segregados pelos bens e pelas misérias. Andando pelas ruas, eu vejo algo mais do que O Brasil tem tudo para ser um país bem melhor do que está. Isso não depende só dos governantes, mas sim de você também. é a Faça a sua fome e a parte. miséria dos verdadeiros filhos de Deus.